Olá todo mundo! Cá estamos de volta com mais um Naftaluf para vocês. Depois deste carnaval intenso, estamos de volta e retomando a minha já famosa, heróica e mesopotâmica missão de comentar os fragmentos de novelas disponibilizados no famigerado streaming Globoplay. Bom, finalmente Espelho Mágico, né? Espelho Mágico. Magic Mirror. Pois é, Espelho Mágico é a novela cujos fragmentos entraram no ar em janeiro desse ano, então foi a primeira leva de fragmentos do ano de 2025, né? Depois, em fevereiro, tivemos Memórias de Amor, que daqui a pouco a gente vai comentar nesse canal em outro vídeo. E agora, no mês de março, eu não entendi direito o que vai se passar, ninguém entendeu muito bem, né? Parece que vão ser os fragmentos de Helena, não sei, não sabemos. No momento em que eu gravo este vídeo, não sabemos de nada. Tem pessoas dizendo que saíram notícias, né, que os fragmentos estão suspensos, né? Bom, enfim, não vamos entrar nas questões dos profetas do Apocalipse. Vamos aproveitar para analisar os fragmentos que estão no ar, que são uma realidade. E Espelho Mágico é uma das novelas mais aguardadas, né, pelos noveleiros clássicos, pelos pesquisadores, etc. Né? Na verdade, o sonho de todos nós é que a novela estivesse inteira. Desnecessário dizer que, por questões do destino cruel ou de insensatez das pessoas que cuidavam dos arquivos da Globo, a verdade é que teria sido muito mais interessante, útil e produtivo para a humanidade se eles tivessem conservado inteiras as novelas que propunham diferenças, né, de narrativas, de linguagem, experimentações, né, que foram laboratórios de mudanças e experimentações, independente de terem sido experimentações bem-sucedidas ou não. Né? Ou seja, onde eu estou querendo chegar? Deveriam ter conservado inteiras todas as novelas do horário das 10, né, dos anos 70, as famosas novelas do horário das 10, que eram todas bastante experimentais e polêmicas e ousadas, etc. E até agora, que a gente saiba, só tem duas inteiras, né, que já estão lá, o Bem Amado e o Espigão. Então deviam ter conservado essas e, no horário das 8, conservado as do Lauro César Muniz, novelas do Lauro César Muniz, que era justamente o autor que naquela mesma década de 70 foi muito experimental e ousado no horário das 8, que era o filé mignon da casa, né? Então haja visto que ele propôs algumas narrativas interessantes em escalada, que segundo consta, sei lá, né? Ninguém sabe mais nada, mas talvez esteja inteira, sei lá. O Casarão, que também estamos vendo o que vai acontecer, Espelho Mágico e Os Gigantes, né? Quer dizer, essas quatro novelas dos anos 70 do Lauro César Muniz às 8 da noite seria muito bom tê-las inteiras, mas como estamos vendo, o Espelho Mágico e Os Gigantes só em fragmentos, né? Então, já que é assim, não me resta outra alternativa a não ser comentar os fragmentos de Espelho Mágico. Então vamos lá. Para começar, antes de mais nada, a gente vai começar já com as minhas também famosas referências cinematográficas, que muita gente tem comentado que gosta, e no caso do Espelho Mágico não poderia ser diferente, né? Nesse caso agora, eu vou fazer aqui um mosaico de referências não só cinematográficas, mas também televisivas e até literárias. Isso mesmo. Começando com o filme A Noite Americana. La Nuit Américaine, não sei falar francês. De 1973, do diretor François Truffaut, que a gente já comentou aqui no programa sobre Rock Santeiro, que a gente fez recentemente, sobre a atual reprise de Rock Santeiro no canal Viva. A Noite Americana é um filme, então, francês, do François Truffaut, onde tudo se passa nos bastidores da filmagem de um filme. Então é uma espécie de metalinguagem, é uma brincadeira do Truffaut com o próprio filme. O próprio Truffaut interpreta o personagem que é um cineasta dirigindo um filme complicadíssimo, cheio de problemas, e o filme que a gente assiste é mostrando, né, revelando os bastidores desse filme que eles estão fazendo, né, o filme dentro do filme. Todas as mazelas, problemas de bastidores, problemas pessoais, neuroses dos atores, crises das atrizes, as loucuras gerais, a equipe ensandecida, o diretor praticamente entrando em pânico. Então, quer dizer, é um filme maravilhoso que eu gosto muito, já assisti várias vezes, como eu já falei aqui também. Eu gosto muito, me identifico porque eu sou um cineasta, então tudo que aparece na Noite Americana é muito real, porque as filmagens são assim mesmo. Principalmente quando você tem um filme com pouco dinheiro, com pouco orçamento. A Noite Americana ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, na época era assim que se chamava, né? Em 1974, né? E, como eu comentei no caso de Rock Santeiro, eu tenho cá pra mim que o Dias Gomes, ao criar o conceito da novela Rock Santeiro, que estrearia originalmente em 75, talvez ele tenha se inspirado na Noite Americana para criar aquele núcleo
do Gerson do Vale, né, do cineasta que está filmando a saga de Rock Santeiro, né? Tanto que na primeira versão do Rock Santeiro já existia esse núcleo, né, já ia existir. Então, como o filme é de 73, não seria estranho imaginar que o Dias tinha acabado de ver o filme e, portanto, incluiu esse plot na novela. 10 anos depois, quando a novela finalmente existiu para valer, o plot estava lá, né, a trama. Então, se a gente assiste A Noite Americana e Rock Santeiro, a parte do Gerson do Vale tem muitas semelhanças com o filme. No caso de Espelho Mágico, uma novela de 77, não é tão direto assim. Afinal de contas, Espelho Mágico conta a história dos bastidores de uma emissora de televisão, na verdade, né, e não de um filme. Mas o assunto do cinema aparece também, né, porque muitos personagens da trama fazem cinema, trabalham com cinema, né? Existe o trecho que a gente não viu, porque nos fragmentos não tem, em que a Silvia Cristel, famosa atriz, né, que era a rainha do erotismo soft, do porno soft dos anos 70, veio para o Brasil, isso de fato aconteceu, né? E aí ela aparece na novela como ela própria e convida o personagem do Tarcísio Meira para fazer um filme na Europa, que é o que ele de fato vai fazer no final, né? Quando a gente vê os fragmentos, ele embarca para a Europa para fazer esse filme. Então tem o assunto do cinema ali, mas não tão diretamente. De qualquer forma, não pude deixar de citar. Agora, o curioso é que depois de Espelho Mágico, as referências que eu vou citar a partir de agora, elas existiram depois da novela Espelho Mágico. Então, talvez essas obras que eu vou citar se inspiraram em Espelho Mágico. Pois é, então a próxima referência é nada mais, nada menos do que A Mulher Sensual, ou Novela das Oito, filme de 1980, dirigido pelo então cineasta e depois novelista Antônio Calmon, que é um dos meus cineastas brasileiros favoritos. Inclusive o Calmon esse ano completa 80 anos em outubro, vamos homenageá-lo. Mas de qualquer maneira, recentemente eu comentei esse filme nos fragmentos de Sinhazinha Flor, né? Quem assistiu os fragmentos de Sinhazinha Flor vai se lembrar. Por quê? Por outra razão que eu comentei, né? Porque no Sinhazinha Flor, a novela eu achei a novela muito tosca, mal produzida, meio perdida, né? E me lembrou o filme A Mulher Sensual, que eu assisti há muito tempo e fazia tempo que eu não revia, né? Então eu comentei, fiz uma espécie de comparação entre Sinhazinha Flor e A Mulher Sensual, porque nesse filme de 80 do Calmon, os personagens estão gravando uma novela de época, meio bregona, meio folhetinesca, meio tosca também, e por isso que eu lembrei do Sinhazinha Flor. Só que eu estava sendo injusto com o filme, né? Não com Sinhazinha Flor, mas com o filme A Mulher Sensual. Por quê? Eu fui rever o filme agora, por causa de Espelho Mágico. Inclusive, quem quiser assistir, até Segunda Ordem, ele está inteiro no YouTube, no canal da Alcione Mazeu, isso mesmo, atriz, mãe do Bruno Mazeu, ex-mulher do Chico Anísio. A Alcione Mazeu atua no filme, e no canal que ela criou no YouTube, existem alguns filmes que ela fez na íntegra. Um deles é esse. Então quem tiver curioso, corre lá. E o mais saboroso ainda é que o vídeo que ela colocou lá não é uma gravação da Bandeirantes, da TV Bandeirantes, provavelmente nos anos 90, né? Tem aquele símbolozinho antigo da Bandeirantes, Made in Brasil, que era uma sessão que a Bandeirantes exibia nas madrugadas dos anos 90, de filmes brasileiros, né? Eu assisti muitos filmes brasileiros pela primeira vez nessa época. Saudades da TV aberta. Dos bons tempos da TV aberta. Então, a gravação que aparece no canal do YouTube da Alcione Mazeu é da Bandeirantes. Só não se sabe o ano, mas é anos 90, né? Bom, então eu fui rever o filme. E pasmem, qual não foi minha surpresa ao ver que o filme é muito mais interessante do que eu lembrava, né? Primeiro, a novela que eles estão fazendo no filme não é simplesmente qualquer novela, é Senhora, novela baseada no livro do José de Alencar, que a Globo tinha feito em 75, né? Na história, é uma televisão lá que chama TV Mundial, acho que é TV Mundial, eu esqueci o nome da TV agora. Não, acho que não é TV Mundial. Sei lá, é uma emissora de televisão que está fazendo a novela Senhora no horário das 6 da tarde, eu acho, né? E é uma novela toda rococó, de época, né? Então, e a Helena Ramos interpreta o papel de uma atriz famosa que está interpretando a protagonista de Senhora, ou seja, Aurélia, né? Enfim, e aí o filme é muito engraçado, né? O filme, na verdade, é uma sátira e ao mesmo tempo uma crítica à máquina das telenovelas, né? E a personagem principal, aí tem outros entrechos, né? O problema dela é que ela não consegue ser feliz com os homens, aquela coisa toda que é o papel básico que a Helena Ramos se consagrou fazendo, né? Da mulher frígida e tal. Mas enfim, o filme é muito bom, eu gosto, claro que é super cafona, kitsch, mas eu acho que tem muitas qualidades. E vale ver, porque eu vi revendo o filme agora e vendo os fragmentos de Espelho Mágico,
eu percebi algumas semelhanças também, algumas coisas, né? Claro que o filme é mais radical, né? Não tem a preocupação de agradar um público de televisão, porque é um filme, né? Então o filme é mais pesado, inclusive, do que a novela. Mas é interessante que esse filme tenha sido feito em 80, pouco tempo depois da novela Espelho Mágico. Fica a dica desse filme interessante, que aí só um detalhe, que é uma crítica, gozação que eles fazem com as novelas, né? Que é, no começo, quando começa o filme, eles estão gravando, aí aparece o cara da claquete. Senhora, capítulo 100, tomada 1, não sei o que, e sai de cena. Aí depois de algum tempo, que não é muito tempo na história, sei lá, 2 semanas, o cara vai bater a claquete, senhora, capítulo 150, depois capítulo 200, depois tem uma hora que ele fala capítulo 400, quer dizer, você fala assim, gente, eles estão fazendo essa novela, quer dizer, é proposital, né? Isso aí é uma fina ironia do roteiro, né? Mas enfim. Então, vale a pena ver ou rever A Mulher Sensual. Mas se no Brasil a tônica ao retratar bastidores de telenovelas era meio dramática, como é o caso do Espelho Mágico e A Mulher Sensual, nos Estados Unidos a saída foi a comédia. E foi assim que em 82 veio ao mundo um filme que é maravilhoso, um grande clássico do cinema pop comercial americano dos anos 80, né, daquela fase, que é Tootsie. Tootsie, go, Tootsie, go. Pois é, Tootsie, dirigido por Sidney Pollack, grande diretor americano, em 1982, estrelado por Dustin Hoffman, Jessica Lange, Terry Garr, Charles Durning, Dabney Coleman, enfim, um elenco maravilhoso. Participações pequenas de Bill Murray e Gina Davis. Enfim, eu gosto muito de Tootsie, já assisti milhões de vezes. E aí eu fui rever o filme agora por conta de Espelho Mágico. No caso de Tootsie, o que é a história? Um ator desempregado, veterano já, beirando os 40 anos, que é o papel do Dustin Hoffman, que quer arranjar emprego como ator de qualquer jeito e não consegue porque ele é uma figura complicada que briga com todo mundo. Até que ele resolve se travestir, fingir que é uma atriz chamada Dorothy Michaels, que é uma figura meio assenhorada, né, uma tiazona, bem caricata, e se infiltra, né, vai fazer uma audição para um personagem numa novela de televisão, que na verdade é as famosas soap operas da TV americana, que ficam às vezes décadas no ar, né? No caso ali, é uma soap opera que passa de manhã, no horário matutino, né? Ou vespertino, sei lá. E que é um grande sucesso, a história de um hospital, que é outro clichê de soap operas, né? E aí a história de um hospital e a Dorothy Michaels vai interpretar Emily Kimberly, que é uma nova administradora do hospital e tal. Enfim, ele consegue passar no teste e entra pro elenco da novela. E aí tem toda a história, né? Porque afinal de contas ele é uma drag, uma espécie de travesti, uma falsa travesti, atuando como se fosse uma mulher cis. E os bastidores da novela são muito saborosos, né? Também é uma sátira, uma crítica mordaz à televisão e ao modo como, ao ritmo, né? Como as coisas funcionam. Então, Tootsie também, né? Me lembrou Espelho Mágico. Claro que Tootsie numa chave lúdica de comédia quase surrealista, né? Tem várias situações que são nonsense, que são absurdas, né? Mas a gente tem que acreditar, né? A fé cênica, a crença naquilo para que o filme faça sentido com comédia, né? Tá certo. Então, Tootsie, uma bela dica. Aí, o cinema brasileiro resolve também ficar com mais bom humor. Então, no ano seguinte de Tootsie, em 83, surge o filme Bar Esperança, o último que fecha. Escrito, dirigido e interpretado por Hugo Carvana, grande figura que estrela o filme ao lado de Marília Pêra. E aí, qual é a história de Bar Esperança? Um bar chamado Esperança, né, no centro do Rio de Janeiro, que é um bar famoso da boemia carioca na história, onde vários personagens frequentam, principalmente a classe artística, né? O Hugo Carvana interpreta um dramaturgo de televisão, um dramaturgo teatrólogo que trabalha na televisão, mas está de saco cheio do veículo. Então, esse personagem dele é uma versão alucinada e bem-humorada e irreverente do personagem que o Juca de Oliveira faz em Espelho Mágico, né? Que é também um sujeito que escrevia para teatro, escritor, não sei o quê, fracassado e que vai para a televisão escrever uma novela como Tábua de Salvação, né? No filme, o Hugo Carvana é casado com a Marília Pêra, que faz uma atriz de telenovela que interpreta a vilã de uma novela, né, de uma novela bem brega, também folhetinesca, que quase uma novela mexicana, né, pelos figurinos, pelo texto. E aí eles brigam porque ele abandona a televisão e ela não, né, porque a televisão é o ganha-pão deles para sustentar as crianças, etc. Bom, Bar Esperança é um filme muito interessante, independente de qualquer coisa, com um elenco fantástico, atuações maravilhosas, e Hugo Carvana e Marília Pêra estão brilhantes como esse casal que faz televisão por necessidade, né, e o dilema artístico, né, com o veículo. Então, o filme é muito interessante porque ele pega, digamos, algumas propostas que Espelho Mágico fez
e até A Mulher Sensual, mas coloca numa chave também de comédia de costumes e também um retrato da sociedade daquela época, né? Primeira metade dos anos 80 no Brasil, o Brasil quase indo para a abertura política, né? Já saindo da ditadura, prestes a sair da ditadura. Enfim, um filme muito bonito, Bar Esperança, e muito bem humorado, e que também, assim como Tutsi, né? Ele faz um retrato mordaz, mas muito bem humorado dos bastidores da televisão, né? Os executivos, né? A cena que a Marília Pêra vai no escritório como se fosse o Boni, né, da Globo, até porque o personagem chama Baby, né, que é o Oswaldo Loureiro que faz. Então é óbvio que aquilo é uma referência ao Boni, né, que ela vai falar com o grande chefão da emissora, que chama Baby, aí ela fala, Baby, vim aqui falar com você, Baby, né, seria o Boni, né, porque ela quer um papel na próxima novela das 8, não sei o quê. Enfim, então esses bastidores competitivos da televisão, massacrantes, são vistos em Tutsi e Bar Esperança de um jeito mais engraçado, mais bem-humorado, mais irreverente. Já em A Mulher Sensual e Espelho Mágico são vistos de uma maneira tensa, pesada, né, sufocante. Né? Os personagens sofrem e são devorados, né, por aquela máquina, né, de fazer novelas. Bom, a próxima referência é literária, conforme eu prometi. Vem aí Marcos Rey, que grande escritor paulista, que escreveu novelas, inclusive para Tupi, para Excelsior, para Globo, né? E que em 87 publicou o livro Enigma na Televisão, que muitos de vocês com certeza conhecem porque faz parte da famosa série Vagalume, isso mesmo. Enigma na Televisão, ele faz parte de uma última safra aí dos anos 80, final dos anos 80, o livro foi publicado em 87, dessa série tão famosa que foi inaugurada em 70 com A Ilha Perdida, da Maria José Dupré, que já era um livro antigo, né, que estava sendo republicado. Mas Enigma na Televisão é um livro novo, né, que o Marcos, naquele momento novo, inédito, original, que o Marcos Rey escreveu para a coleção Série Vagalume. E aqui ele faz uma sátira direta à Globo, aí sim, né? É aqui que está a TV Mundial, que eu confundi. A emissora onde se passa a história chama-se TV Mundial. É óbvio que é uma referência à Globo. Principalmente porque nos desenhos... Cadê? Deixa eu achar aqui um desenho. Tem umas ilustrações no livro, né? Algumas ilustrações. Agora eu não vou achar nenhuma, eu devia ter marcado a página, né? A gente nunca marca. Mas enfim, tem algumas ilustrações no livro e o ilustrador teve a malícia e a audácia, né, de colocar as pessoas que são da TV Mundial com o microfone na mão, e aí o símbolo do microfone é o símbolo antigo da Globo. Aquele símbolo da Globo nos anos 70, na primeira metade dos anos 70, antes do Hans Donner assumir. Ó, aqui, por exemplo, tá vendo? Estão vendo? Ó, o microfone, tá vendo esse símbolo no microfone? É o símbolo da Globo na primeira metade dos anos 70, né? Depois vira aquele outro símbolo mais conhecido. Enfim, então o Marcos Rey aqui faz uma sátira também à Globo, onde ele tinha trabalhado. Aliás, nessa época ele ainda escrevia pra Globo algumas coisas, acho que o Teletema, acho que ainda escrevia, tinha acabado de acabar o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que ele chegou a escrever, enfim. E aí tem algumas coisas que são diretamente ligadas, por exemplo, aqui tem o personagem do Fábio Rocha, que é uma caricatura do Fábio Júnior, né? O Fábio Júnior na fase rock santeiro. E essa aqui, que é Luciana Rios, seria a Miriam Rios, né? Mesmo porque Fábio e Miriam tinham feito par romântico em O Amor é Nosso. Enfim, tem várias referências aqui. E o Enigma na Televisão é engraçado porque é uma espécie é a história de um serial killer, né? Alguém que está matando pessoas envolvidas com a TV Mundial, com a fabricação de novelas, com a produção de novelas, etc. Assim como no Espelho Mágico, aqui a gente vai ter também uma galeria de tipos ligados à mídia de novelas, né? Por exemplo, Paulo Maciel, repórter de televisão. Né? Na Globo, no Espelho Mágico, tem o repórter, o Carlos Eduardo Dolabella, que trabalha numa revista chamada Magia, que é um anagrama da revista Amiga, que de fato existia na época, e vivia, né, dos bastidores da televisão. Daniel, diretor de novelas, referência direta ao Daniel Filho, né, que em Espelho Mágico, o próprio Daniel Filho interpreta João Gabriel. Enfim, Miranda, diretor do telejornal, Fábio Rocha, já falei, né, que é o Fábio Júnior, a caricatura é igual, né. Enfim, e por aí vai, né, tem vários personagens assim, Carlos Prata, né, enfim, tem uns personagens aqui que... Então, Enigma na Televisão também entra na nossa lista de referências pós-Espelho Mágico. Bom, e nessa batida a gente podia até citar o Boca do Lixo, né, de 1990, série policialesca que o Silvio de Abreu escreveu para a Globo
e que é muito boa por sinal, onde a Silvia Pfeiffer interpreta uma atriz meio decadente, né, que vai à Globo pedir papel numa novela, e nos bastidores ela encontra a Suzana Vieira, Tony Ramos, né, etc. Então também tem essa, em Boca do Lixo tem essa pincelada também de espelho mágico ali. Tem um filme que eu fui rever agora por conta dessa pesquisa, que é o Soap Dish, Segredos de uma Novela, de 1991, dirigido pelo diretor Michael Hoffman, com um elenco bem interessante. Sally Field, Whoopi Goldberg, Kevin Kline, Robert Downey Jr., Elizabeth Shue, e conta a história disso, né, dos bastidores de uma soap opera, né, uma novela que está no ar há décadas. Né? Então a história conta os bastidores dessa novela e um escândalo familiar, um segredo familiar por trás. Por isso que Soap Dish no Brasil foi batizado de Segredos de uma Novela. É um filme bem interessante, uma comédia meio malucada, é cômico o filme, né? É uma sátira ao mundo das novelas, especificamente das soap operas americanas. Ou seja, Soap Dish é uma espécie de variação de Tootsie, né? Com algumas mudanças. É um bom filme, mas não tão grandioso quanto Tootsie. E já que a gente está falando de referência cinematográfica, já vou engatar uma outra coisa que é Billy Wilder, o grande cineasta Billy Wilder, cineasta austríaco, né, austro-húngaro, que foi para os Estados Unidos. Eu já falei dele recentemente, por causa dos Fragmentos de Carinhoso, né, porque a novela era bastante calcada no filme Sabrina, que o Wilder dirigiu em 54. Mas o Billy Wilder, um grande, né, roteirista e diretor que se estabeleceu no cinema americano a partir do começo dos anos 30, né, e teve uma carreira brilhante. E um dos grandes filmes do Billy Wilder, que é também uma sátira, mas ácida, né, mordaz, só que é a indústria de Hollywood, que ele conhecia tão bem, é o famoso Crepúsculo dos Deuses, de 1950. Em Espelho Mágico, a gente tem uma personagem que me lembrou Crepúsculo dos Deuses, que é a Ioana Magalhães interpretando Nora Pellegrini, que é uma atriz que está entrando em decadência, né, já quarentona, não consegue mais papéis, está em crise, né, baixa autoestima, aquela coisa toda, e se sente rejeitada, embora tenha sido uma grande estrela num passado muito recente. E em muitas cenas, quer dizer, pelo menos nas cenas dos 2 primeiros capítulos que a gente vê nos fragmentos, ela coloca em casa o projetor de cinema, né, para rodar o filme que ela fez um dia, um filme onde ela brilhou, onde ela protagonizou. E aí é uma brincadeira, né, claro, com a própria atriz, porque o filme que a Nora Pellegrini assiste nada mais é do que Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964, do Glauber Rocha, que a própria Ioná estrelou. Então, um filme de 13 anos antes, né, na vida real, ela fica assistindo ali como se a Nora Pellegrini tivesse feito aquele filme. Isso me lembrou a Norma Desmond, que é a protagonista de Crepúsculo dos Deuses, interpretada pela Gloria Swanson, que é uma atriz que tinha sido rainha do cinema mudo, e na passagem para o cinema falado, ela entrou no ostracismo e ficou decadente e esquecida. E ela também põe o projetor para ver os filmes antigos dela e fica vendo aquilo fascinada, né? Quer dizer, ela vivendo daquele passado. É claro que a Nora Pellegrini é uma Norma Desmond mais compacta, né? Não tem a dimensão trágica que a Norma Desmond tinha e é diferente, né? Mas de qualquer forma é uma referência, né? Eu acho. E talvez seja por isso, por causa da presença dessa sombra de Crepúsculo dos Deuses nesse núcleo de espelho mágico, que o nosso amiguinho Juca de Oliveira, ao falar uma frase numa das cenas dos fragmentos, cometeu um pequeno deslize, né? Ele falou para Glória Menezes, né, para a personagem da Glória Menezes, que ele não ia fazer igual o personagem do filme O Colecionador. Acho que ele fala alguma coisa assim, né? Você acha que eu vou fazer igual o Colecionador, do Billy Wilder? Só que ele errou, né? Ou o Lauro César Muniz escreveu errado, ou o Juca se confundiu e falou errado, né? Talvez pela fonética. Porque o diretor de Colecionador não é Billy Wilder, e sim William Wyler, que é outra pessoa. Então, fazendo uma pequena correção, né, para quem assistiu os fragmentos ou vai assistir, não se assuste. Juca de Oliveira falou errado na cena, é o que está lá. Né? Ele fala Colecionador de Billy Wilder, só que não é. William Wyler, o diretor. Billy Wilder nada tem a ver com o Colecionador. Enfim, resta saber se o Lauro César Muniz errou, escreveu errado, ou se o Juca se confundiu e falou errado. Vamos para o próximo tópico? Assim falou Ismael Fernandes sobre Espelho Mágico no livro Memória da Telenovela Brasileira, versão 87. Para interromper o processo de que os artistas são mitos inalcançáveis, a novela procurava mostrar o outro lado de cada astro ou estrela, isto é, eles são no dia a dia apenas pessoas. Ainda a interdependência entre o artista e a arte e também o mundo do espetáculo que esses mitos levam ao público.
Para expor a ideia, a história foi dividida em dois níveis distintos, a realidade cotidiana e a arte através dos espetáculos. A peça Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand, tendo Diogo Maia, Tarcísio Meira no papel título, Paulo Morel, Tony Ramos como Cristiano e a atriz Bibi Vogel, como ela própria, interpretando Roxana na peça, né, o personagem da peça. O teatro de revista, representado pelo palhaço Carijó Lima Duarte e sua filha Lenita, de Jane Machado. E A Grande Magia, a novela dentro da novela. A curiosa Coquetel de Amor, escrita por Jordão Amaral, Juca de Oliveira, e dirigida por João Gabriel, Daniel Filho. No elenco, além de Diogo Maia e Paulo Morel, as presenças de Leila Lombardi, Glória Menezes, Bruna Maria, Pepita Rodrigues, Gastão Cortez, Sérgio Brito, Nora Pellegrini, Ona Magalhães, Diana Queiroz, Vera Fischer, Cíntia Levi, Sônia Braga, Helena Esper, a mesma de Janine Machado, né, porque aí a Lenita ganha um nome artístico para televisão, e Nestor Rei, Quito Junqueira. Também participavam os atores Maria Lúcia Dal, Nelson Caruso e Jorge Botelho. Nossa, essa resenha é grande, hein? Mas vamos lá. Em Espelho Mágico, os personagens estavam assim representados. Casal famoso pelos trabalhos na TV, Glória e Tarcísio. Jovem lutando contra todos para vencer como atriz, Sônia. Atriz em decadência, Ioná. Dupla pai e filha do teatro de revista já superado, Lima e Djenane. Atriz que abandonou a carreira para casar com o milionário, Pepita. Bailarina com dificuldade na profissão, Heloísa Raso. Ex-Miss Brasil... Heloísa Raso não, perdão, Heloísa Millet, errei. Ex-Miss Brasil, hoje atriz de pornô chanchada, procurando um novo rumo na carreira, Vera Fischer. Atores novos, Tony e Quito. Diretor de teatro, Sérgio. Dramaturgo sem projeção que ganha vida escrevendo novelas, Juca. Diretor de novelas, Daniel. Jornalista ligado ao meio artístico, Dolabella. Uma das novelas mais controvertidas da televisão. Ganhou destaque mais pelos comentários que suscitou que pela audiência conseguida baixa em termos de Rede Globo. Seu ponto de partida foi de criação ilimitada, uma vez que foi enriquecida com depoimentos dos atores e atrizes escalados, que falaram da sua vida profissional, problemas de trabalho e de relacionamento. Com esse material, Lauro César Muniz fundiu na novela alguns aspectos intimamente ligados entre ator e personagem de sua história. Por exemplo, a representação de Glória e Tarcísio como um casal famoso pelos trabalhos na TV. Vale dizer que praticamente os atores interpretavam parcialmente a si próprios, né? Então a Djanane Machado, filha do Carlos Machado, famoso produtor do teatro de revista, do Teatro Rebolado, né? Então, na novela ela também é filha de uma pessoa, né, da velha guarda. E assim vai, né? A Pepita, enfim, vários personagens que têm a ver com os próprios na vida real. Todavia, assim que a narrativa aborreceu determinada parte dos telespectadores, a novela voltou-se quase que exclusivamente aos problemas particulares de cada um, esquecendo-se da proposta inicial, que era o quê? Agora eu que estou falando. Registrar os bastidores da TV, né? Então virou uma novela como outra qualquer, com probleminhas afetivos, sexuais de familiares de cada personagem, independente se são atores de TV ou não, né? É isso que a gente viu nos fragmentos, eu vou falar isso depois. A crise conjugal dos protagonistas, motivada pela adolescente Beatriz, Lídia Bronte, chegou a ser o centro da novela. Sorte de Lídia, que se revelou excelente atriz. Azar do resto do elenco e dos telespectadores. Olha o que ele escreve. Em Espelho Mágico, Laura exibiu um protesto em relação aos problemas enfrentados pelos autores de novela, retratando os que tiveram ao escrever Carinhoso. Por outro lado, a trama de Coquetel de Amor foi acusada de plágio, principalmente no seu trecho central, que lembrava nitidamente O Semideus. Pura incompreensão. A ideia do autor era essa mesma, brincar com as diversas e repetitivas tramas de novela. Explicou Lauro, é um coquetel carinhoso de todas as novelas. Quer dizer, pelo que a gente viu, na época, a novela Espelho Mágico não foi compreendida, e mais, as pessoas se preocuparam e acharam que o Coquetel de Amor, a novela dentro de Espelho Mágico, era um plágio de O Semideus. Não é plágio, era obviamente uma homenagem sátira, né? Porque era a mesma história, recriando cenas inteiras. Será que as pessoas não tinham noção que aquilo não era plágio? Como que alguém podia achar que aquilo era plágio? Quer dizer, como pelo jeito a gente vê que essa incompreensão que a gente vê hoje na mídia, hoje em 2025, né? E essa dificuldade das pessoas fazerem a correta interpretação de texto daquilo que elas assistem nas obras artísticas já existia desde os anos 70, né? Não é uma novidade propriamente. Aproveitando que eu estou com o livro do Ismael na mão, vamos falar de uma novela que foi realizada 10 anos antes do Espelho Mágico, chamada Estrelas no Chão. Olha que interessante. Novela de Lauro César Muniz, é o que está escrito aqui no livro. Elenco Jorge Agomid, Juca de Oliveira, o mesmo. Luiz Gustavo, Meire Nogueira, Elísio de Albuquerque, Suzana Vieira, Machadinho, Lúcia Mello, Marina Freire e Wanda Cosmo. Thelma, Georgia Gomide, vem do interior e tenta ascender na carreira de atriz, mostrando-se inescrupulosa.
A novela não teve a repercussão esperada, mas dava mostra da criatividade do Lauro César, que futuramente desenvolveria a mesma ideia com mais amplitude em Espelho Mágico. TV Tupi, 8 da noite de 2 de outubro a fins de dezembro de 67. Pois é, de acordo com o site Teledramaturgia do meu colega Nilson Xavier, essa novela Estrelas no Chão tinha sido assinada pelo Lauro com pseudônimo. E não, aqui no livro do Ismael ele coloca a novela de Lauro César Muniz. Mas o Nilson afirmou no Teledramaturgia que a novela Estrelas no Chão, na época, foi assinada por Jordão Amaral. O Lauro César usou esse pseudônimo. Ou seja, 10 anos depois, ele usou esse mesmo nome, Jordão Amaral, para batizar o personagem do Juca de Oliveira, né, que é o novelista, que é o dramaturgo atormentado que vai escrever uma novela de televisão pela primeira vez, no caso, Coquetel de Amor. Inclusive, isso mostra que o Jordão Amaral é uma espécie de alter ego do Lauro César Muniz. Né? Ou seja, na história, no elenco de Espelho Mágico, como eu falei, quase todo mundo interpreta a si próprio. Por exemplo, Daniel Filho interpreta um diretor de novelas, né, um tanto quanto excêntrico e arrogante, narcisista, né, então quase ele mesmo, né, na época. Então, quer dizer, para ficar completa essa escalação, o próprio Lauro César Muniz teria que interpretar Jordão Amaral. Aí não dava, né, óbvio. Então, é por isso que o Juca de Oliveira é talvez o único do elenco, assim, quase o único, que não interpreta muito a si próprio, porque ele não era novelista, né, ele era um ator. Ele está interpretando um escritor, um dramaturgo, né? Bom, então vamos partir para a novela. Finalmente, olha o tempo, hein? Vamos partir para a novela em si. O que a gente vê nos fragmentos, ou o que eu vi? Capítulos 1 e 2, adorei, achei os capítulos maravilhosos, promissores, empolgantes, muito bem construídos, a proposta é ótima e dá vontade de ver a novela inteira. Mas, como não existe, a gente tem que perder essa vontade, e também porque a gente sabe que se tivesse inteira ia ser frustrante. Por quê? Porque a novela, o autor não conseguiu manter a proposta por causa das críticas e todas as turbulências. Então, não ia adiantar ver inteira, porque a qualidade da construção do que a gente vê nos primeiros 2 capítulos não se sustenta, não vai se sustentar depois, né? Mas os 2 primeiros capítulos são muito bons, adoro a proposta, acho que os atores estão muito bem, adoro, bens é ótimo, muito bem, adoro as cenas do teatro, né, que eles misturam realidade com ficção, quando o elenco da história, lá, os personagens, vão assistir no teatro a peça Entre Quatro Paredes, que de fato era uma montagem que existia naquela época, né? A peça do Sartre, do Jean-Paul Sartre, com tradução do Luiz Sérgio Persson, direção do Cécile Thierry naquela montagem e produção do próprio Sérgio Brito, que está no elenco do Espelho Mágico. A peça estreou no Teatro Senac do Rio em março de 77, tendo no elenco Suzana Vieira, Otávio Augusto e Wanda Lacerda. E é isso que a gente vê no primeiro capítulo, no primeiro e segundo, né? Quando os personagens vão assistir esse espetáculo, né? Acho que é a estreia, como se fosse a estreia, né? Mas eles vão assistir. Então é muito interessante esse jogo da metalinguagem que a novela Estúpido Cupido, que a Globo, que a gente já comentou nos fragmentos e que a Globo terminou de exibir na primeira metade de 77, então quer dizer, logo depois estreou o Espelho Mágico às 8 da noite. Então a brincadeira da metalinguagem que Estúpido Cupido esboçou de uma maneira lúdica e curiosa no último capítulo da novela, né, penúltimo, último, em Espelho Mágico isso é mais aprofundado, né, e a gente mergulha mesmo nesse universo logo quando começa o primeiro capítulo, né? Uma cena que está sendo filmada, que a gente descobre que é uma... Claro que a gente já sabe, mas para todos os efeitos está rolando uma cena e de repente a câmera levanta e a gente vê o cenário, vê que aquilo é um estúdio, alguém grita corta e a cena para. Né? Isso acontece também no início do Espelho Mágico, como tinha acontecido no finalzinho de Estúpido Cupido. Então o começo, esses 2 primeiros capítulos do Espelho Mágico são muito empolgantes, né? São muito interessantes. Os personagens estão muito bem colocados, vão sendo apresentados, os tipos, os estereótipos da televisão, né? Isso é bem interessante também. Eu destacaria no elenco a Diane Machado, ótima, espontânea, com aquela voz muito característica dela. O Quito Junqueira, fazendo um papel pequeno, mas também cheio de charme, cheio de manha, cheio de bossa. Quem mais que eu gostei no começo? Eu gostei de alguns atores, eu acho que alguns atores surpreenderam. Assim. Gostei da Pepita Rodrigues, me surpreendeu até. Enfim, acho que o começo da novela é muito bom. E depois? Depois a gente pula, né, nos fragmentos para os capítulos 75 e 76. Pois é, capítulos 75 e 76. Aí o que a gente vê quando a gente salta para esses capítulos? Já vê que o tom já tá... A novela já está se descaracterizando um pouco, né? Ainda mantém grande parte da proposta de retratar os bastidores da TV, as mazelas do estúdio, da novela, tudo que cerca esse universo. Ainda está lá, mas a gente já vê que já está descaracterizando um pouco, né?
Gosto muito das cenas de coquetel de amor que a gente vê então ali, porque no capítulo 1 e 2 não tem, porque a novela não existia, né? Porque o autor, o Jordão Amaral, ele é chamado para escrever a novela vai existir ainda, né? Então, no capítulo 75 e 76 a gente já vê as cenas da novela. E justamente é a cena da explosão da lancha, do personagem Ciro, né? Que é o personagem do Tarcísio Meira dentro da novela. Da Coquetel de Amor. E que é igualzinho o Ciro Valdez que ele tinha feito em O Semideus, de Annette Claire, que a lancha explode também, é a mesma coisa, né? Mas é muito bacana de ver essas cenas, porque a novela Coquetel de Amor, ela é propositalmente cafona, kitsch, né? Meio latina, né? Ela é meio estranha, meio esquisita, over, exagerada, quer dizer, eles realmente conseguiram fazer uma... Isso é que é legal no Espelho Mágico, né? Eles conseguirem fazer uma diferenciação entre Espelho Mágico, que é o que a gente está assistindo, é um tipo de novela, e a Coquetel de Amor é outro tipo, né? Uma novela meio brega, né? E com uma cara muito típica das novelas latinas dos anos 70. Então é muito saboroso eles conseguirem fazer isso, né? Ela é over, ela é propositalmente artificial, né? Adoro aquelas cenas do Sérgio Brito com a Maria Lúcia Dal fazendo novela e tal. Eu gosto muito, né? E também é legal os bastidores do teatro, que a gente vê um pouco nesses capítulos, né? Com o Tony Ramos fazendo o personagem do Cristiano na peça Cyrano, aí ele chega no camarim e a personagem da Lídia Bronte está paquerando ele, né? Uma adolescente insuportável, né? Mas enfim, a personagem. Aliás, o Tony e a Lídia, 4 anos depois, fariam um par romântico pra valer em Baila Comigo, né? Quando ele faz um dos gêmeos que no final ficam com a também insuportável Mira Maia. Enfim. Agora, o problema desses capítulos 75 e 76 é que a gente já começa a ver uma chatice de DR, né? Discussões de relacionamento, discussão de relação de personagens chatos. E em termos de chatice ninguém supera o Juca de Oliveira, né? Que, como eu já falei outras vezes, eu tenho visto isso nos fragmentos. Assim, ou o Juca de Oliveira é muito chato, ou todos os personagens que ele pega ele faz ficar chato, ou só dá um personagem chato pra ele. Eu sei que o personagem do Jordão Amaral é um chato de galocha, né? E nesses capítulos do meio a gente vê realmente mais uma vez essa chatice, né? Bom, depois a gente pula, tem um outro capítulo perdido, que acho que é o 105. Exatamente, os fragmentos eles pulam agora para o 105, né? A gente tem 2 primeiros capítulos, 2 do meio, daí tem esse capítulo perdido, que é o capítulo 105, antes de aparecer os 2 últimos, né? Que são 149 e 150. O capítulo 105 também é bem chato já, né? Porque aí a gente vê que a proposta já está bem descaracterizada. No 105 a gente quase não tem mais assim os bastidores da televisão, que é a proposta da novela, e sim as mazelas sentimentais dos personagens perdidos nos conflitos de adultério, etc. Então, cenas enormes do Tarcísio Meira desabafando com o Daniel Filho, toda aquela trama da Sônia Braga, e aí a Sônia, por mais que a gente goste eu gosto muito da Sônia no cinema, na TV, mas essa personagem de Espelho Mágico dela eu achei bem chata. Bem chata. Desde o começo que ela apareceu, eu achei chata. Então, assim, tudo que eu vi da Sônia no Espelho Mágico eu achei chato. Aí, no caso, acho que foi a personagem, porque a Sônia, ela não é sempre chata, né? Mas nessa novela tá chatíssima. E aí aconteceu uma coisa que me chocou negativamente, que foi o fato de eu achar que a interpretação que a Sônia colocou para essa Cíntia Levi me lembrou muito a Júlia de Dancing Days na fase inicial da Júlia. Eu achei estranho, porque eu gosto muito da Sônia em Dancing Days fazendo Júlia, né? Não sei por que a Cíntia Levi me lembrou a Júlia. E aí nas cenas, tem uma cena nesse capítulo 105 que ela conversa com a personagem da Pepita, aí eu falei, gente, é a Carminha e a Júlia conversando, igualzinho, né? Eu falei, o que será que houve, né? Enfim, o capítulo 105 já é um capítulo bem pastoso. Mas o pior ainda está por vir, que são os 2 últimos. Pois é, os 2 últimos capítulos que aparecem lá, capítulo 149 e 150, bom, primeiro que o penúltimo tem 20 minutos, né? E o último é grande, né? O último capítulo, 150, já é velho conhecido dos anos 2000, né? Todo mundo já conhecia esse capítulo que circulava por aí, eu já tinha visto várias vezes. E aí acontece essa coisa, essa descoberta trágica, né? Apesar de eu adorar a Lídia Bronde, que é, como todo mundo sabe, uma das minhas atrizes preferidas, eu sei que muitos de vocês também amam a Lídia, aliás, quem não gosta da Lídia, né? Aí a Lídia, claro, ela se revelou uma excelente atriz nessa novela, se consagrou com esse personagem, né, na sua 4ª novela, foi a personagem que catapultou ela de vez para a fama, e aí na novela seguinte ela fez Dancing Days, já com bastante destaque. A Lídia faz muito bem essa personagem Beatriz, mas infelizmente a chatice da Beatriz
é uma coisa assim insuportável, né? Quer dizer, ela conseguiu ganhar da chatice da personagem da Sônia Braga, né? A Cíntia Levi tá muito chata, mas a Beatriz ficou mais chata ainda. E aí juntou a Beatriz com o pai, que é o Jordão Amaral, pronto, acabou, né? Os dois últimos capítulos não dá para aguentar as cenas do Juca de Oliveira com a Lídia Bronde, porque os dois personagens... Mas não é culpa dos atores, eu acho que é culpa do texto, de como as coisas foram desaguando até chegar naquele ponto. É de dar raiva, né? Porque assim, o personagem do Jordão Amaral é evidentemente um crápula, um chantagista sentimental, que está usando a filha, que é uma adolescente praticamente emocionalmente destroçada, né, que não tem maturidade nenhuma, uma menina mimada, uma guria ridícula, né, na mesma linha da Marisa de Dancing Days, e os dois se unem para encher o saco da personagem da Glória Menezes. Pelo amor de Deus! E a Glória burra aceita e faz o que eles querem. E não viaja para a Europa com Tarcísio Meira. Quer dizer, que coisa mais estúpida, né? Mas enfim, cada um sabe de si. Olha eu aqui falando como se esses personagens existissem, né? É novela, não tem nada real. Mas é que às vezes a vida real é assim também. Não por acaso, a personagem da Marisa, de Dancing Days, que é meio parecida em alguns aspectos com essa personagem Beatriz, uma adolescente problemática e ridícula, mimada e infantil, esse personagem foi oferecido para Lídia, né? Ela foi cogitada para Marisa em Dancing Days e a própria Lídia falou que não queria fazer porque era muito parecido com a Beatriz. Ela falou, não, eu quero fazer outra coisa. Mesmo assim, ela fez o teste para Marisa, porque o Daniel Filho queria, mas ela não queria fazer o papel. E muito bem, uma decisão muito bem acertada da Lídia, né? Porque seria uma repetição, né? Então, para ela foi muito melhor sair da chatice da Beatriz para fazer a Vera Lúcia, que era uma menina bacana, outro esquema. Enquanto isso, a Glória Pires ficou com o fardo de interpretar a mimada da vez, que foi a Marisa em Dancing Days. Pois é, e o que salva o último capítulo de Espelho Mágico é a sequência final focada no personagem Carijó, do Lima Duarte, que estreia na televisão no programa A Praça da Alegria, que de fato na época era produzido pela Globo, né? E apresentado naquele momento pelo Miele, né? O personagem principal que fica no banco da praça. E aí essa cena é muito bonita, né? Do Lima indo fazer a participação, o Carijó indo fazer a participação, estreando na televisão, e aí na saída da gravação ele dá entrevista para uns repórteres. E aí entra de novo a metalinguagem, né? Ele está dando entrevista para os repórteres e no meio da entrevista ele vira para a câmera, ou seja, para a gente, e começa a dar um texto super bonito sobre o trabalho dos atores, tal. Esse final me lembrou Uma Rosa com Amor, que a gente também comentou nos fragmentos recentes, onde tem uma coisa semelhante, né? O grande Otelo é uma espécie de guru da história que no final, dentro de uma cena da igreja, lá vira para a câmera e começa a declamar um texto final e a novela termina, né? Então, o Espelho Mágico fez uma coisa semelhante, mas muito mais potente, né? Porque tinha tudo a ver com a novela, né? Um final muito digno, muito bonito para o Lima Duarte, que faz um trabalho muito bonito nessa novela. Realmente, um destaque da novela foi o Lima Duarte como Carijó, sem dúvida. Nos fragmentos a gente vê pouco, mas pelo menos vê o último capítulo com essa grande cena dele, com a música que era tema dele, Sonhos de um Palhaço, composta e interpretada pelo Plínio Marcos, grande música também. Plínio Marcos não, Antônio Marcos. Plínio Marcos é o dramaturgo, perdão, Antônio Marcos, grande cantor e compositor. Sonhos de um Palhaço com Antônio Marcos. E aí ele termina ele sozinho no cenário da Praça da Alegria, agradecendo ao público. Esse final foi muito bonito, muito digno para a novela, né? Uma pena que só nesse final o autor consegue voltar para o tema original que ele queria, né? Porque na verdade, como todo mundo sabe, que é público e notório, a novela enfrentou tantos problemas de audiência, rejeição do público, rejeição não sei da onde, né? Que a novela se descarrilhou, né? Não deu para manter. Quer dizer, desde aquela época as novelas já sofriam com esse problema de serem obras abertas. Porque daí não dá certo, a audiência não gosta, e o autor é obrigado a fazer 1000 arranjos, aquilo vira um Frankenstein, se descaracteriza e perde-se a proposta inicial. É por isso que eu acho que Espelho Mágico foi errado terem aprovado essa sinopse para as 8 da noite. Deveriam ter feito a novela das 10, que naquele momento ainda existiam as novelas das 10, e que era esse espaço de experimentação. A novela das 10, ela conseguia se manter sem sofrer muitos abalos sísmicos, porque ela não dependia tanto do público, porque era num horário mais tarde. Se bem que tem o caso do Grito, né, que sofreu 1000 problemas e abalos e também foi descaracterizada, né? Então acho que não tem jeito mesmo, né? Não tinha jeito. Mas eu acho ainda que Espelho Mágico deveria ter sido uma novela das 10 e não das 8, talvez teria sido melhor, ou uma minissérie a partir de 82, quando a Globo começou a investir nas minisséries. Já pensou que legal? Teria sido muito legal. Agora, uma coisa é certa, não me venham com remakes de Espelho Mágico agora. Não me inventem isso.
Vamos fazer remake de Espelho Mágico. Ainda bem que a Globo nunca faz remake de obras fracassadas, só faz de grandes sucessos e obras-primas, né? Pra quebrar a cara, porque nunca fica bom. Mas nunca fazem de coisas que fracassaram. Então ainda bem, porque assim ninguém vai querer fazer de Espelho Mágico. Por quê? Já pensou tentarem fazer agora? Com o cenário artístico deplorável que a gente tem hoje, imagina como ia ser essa novela. Bom, enfim, não vão fazer. Para encerrar, vamos falar da abertura de Espelho Mágico, que é maravilhosa, acho uma das melhores aberturas de todos os tempos, muito bonita, muito chamativa, muito atraente, muito adequada à novela, dá o tom da novela. Pena que erraram o nome da Pepita Rodrigues, né? Tá escrito Pepita Rodrigues, tem um R, não sei aonde, é uma coisa estranha. Mas tudo bem. Mas a abertura é belíssima. Inclusive, a música é ótima, né? Vai levando, mas eu gosto ainda mais da vinhetinha de intervalo, que na verdade é um trecho da música A Cara do Espelho, de Guto Graça Mello, cantada por sua então esposa Naila Scorpio, e que está na trilha nacional da novela. Uma música ótima, que tem tudo a ver com a novela. Devia tocar mais. Bom, é que nos fragmentos a gente quase não a ouve, mas pelo menos nas vinhetas de Estamos Apresentando, toca essa música, né? Um pedacinho da Cara do Espelho que eu adorei. Também gosto muito de Baile de Máscaras, do Guilherme Arantes, que toca na novela Coquetel de Amor, né? Uma música também muito adequada. E a trilha internacional, que está aqui, é uma trilha muito simpática, com coisas muito boas, né? Pois é, como já foi divulgado também, Espelho Mágico, trilhas internacionais das novelas Espelho Mágico e Coquetel de Amor, isso mesmo. Espelho Mágico e Coquetel de Amor. Por quê? O lado A, é isso mesmo, gente? O lado A da trilha internacional são músicas internacionais que tocavam dentro da novela Coquetel de Amor. E o lado B são as músicas que tocavam para os personagens de Espelho Mágico. Eu acho que é isso. Inclusive, C'est la Vie, com Emerson Lake and Palmer, grande música, grande obra, grande clássico, que foi um sucesso da novela na época, é o tema, justamente, a primeira música do lado B, tema de Leila Lombardi e Diogo Maia. Sei lá, Diogo e Leila, na novela, né? Não no Coquetel de Amor. Enfim, gosto muito de I Remember Yesterday com Donna Summer, um clássico da disco. Yes Sir, I Can Boogie com Baccara, também da disco maravilhosa. E eu gosto muito dessa So Many Tears com Dave Ellis, que segundo consta é o tema da Sônia Braga, da Camila, personagem dela, dentro de Coquetel de Amor. Enfim, é isso. Espelho Mágico, que é uma pena mesmo que a gente não possa ver a novela inteira. Tá aí uma novela que, né... Mas enfim, não adianta ficar chorando a novela desgravada, né? Vamos em frente. Espero que tenham gostado desse programa. Voltamos em breve com mais Naftaluf para vocês. Fiquem ligados no Naftaluf, inscrevam-se no canal, mandem críticas, comentários, sugestões. Um beijo e um queijo. Até a próxima. E não se esqueçam, fiquem ligados no Magic Mirror, o espelho mágico do Naftaluf. Tã.